Bem-vindos! Na aula de hoje vamos falar sobre estatística. Não se sabe ao certo a origem da palavra estatística. Sua origem pode ser da expressão latina stático, colégio, que significa conselho de estado, ou também pode ter sido da palavra italiana statista, que significa homem de estado ou político, ou ainda pode ter vindo da palavra latina status, que significa estado. Sabemos ao certo que ela tem origem, na questão governamental. Então, o que é estatística? É um conjunto de métodos e técnicas destinados à coleta, à apresentação. E na apresentação está incluso a organização, a síntese e a descrição. Após isso vem a análise e a interpretação dos dados, tendo como finalidade a tomada de decisão. Então, a estatística vem para isso, Através da pesquisa, são coletados dados, depois os dados são apurados, e aí, conforme o resultado, é tomada uma decisão. Por exemplo, quando se lança um produto no mercado, tal empresa faz uma pesquisa para saber se está sendo aceito ou não. E aí, ela faz a pesquisa com algumas pessoas, e dependendo do resultado, ela continua com o mesmo produto, ou caso venha a ter rejeição, esse produto passa por reformulação. Então, uma decisão é tomada a partir disso, Então, vamos lá. Para mim fazer uma pesquisa, é preciso que eu tenha conhecimento de alguns conceitos. Um deles é a população. O que seria? População é o conjunto de todos os elementos sobre o qual temos interesse em extrair informações. Ou seja, a população é o todo, é o nosso conjunto universo. E o levantamento de dados da população é denominado de censo, ou seja, de censo demográfico. Nós temos de 10 em 10 anos aqui no Brasil o censo que é feito pelo IBGE, E nesse censo é feito o levantamento de todos os brasileiros, ou seja, eles passam de casa em casa para saber a quantidade exata, Então, é um processo que demora muito tempo e que também envolve muito gasto. É por isso que é feito só de 10 em 10 anos. Outro exemplo aqui, temos todas as garrafas produzidas em um dia em uma fábrica de cerveja, ou seja, como envolve o todo, seria a população, E o que seria a amostra, A amostra é um subconjunto da população que nos permite tirar conclusões da população sem ter necessidade de entrevistar todos. O processo de amostragem é necessário por restrições de tempo, de custo e de outros fatores que tornariam o censo impraticável ou inviável. Certo? Olha só aqui, Vimos agora há pouco que a população seria, no caso, todas as garrafas de cerveja fabricadas em um dia. Aqui nós temos o quê? Nós temos apenas uma amostra, Vai para o laboratório, e nesse laboratório eles analisam, por exemplo, 10 ou 5% dessas garrafas e, dependendo do estado dessa quantidade, no caso, revisado no laboratório, se for aprovado, fica subentendido que todas as outras estão também aprovadas, ou seja, eles não vão pegar as 1000, vão pegar apenas uma amostra, Olha só aqui, outro exemplo aqui, população seria o geral e a amostra seria uma parte da população. Por exemplo, no Brasil, se quiser saber a intenção de votos, eles não pesquisam todos os brasileiros, eles pesquisam apenas uma certa quantidade, por exemplo, 5.000, 10 ou 3.000, e em cima dessas pessoas eles tiram a conclusão de quem está na frente, de quem está crescendo, de quem está diminuindo, e aí que vem as pesquisas, certo? Porque se fosse para pesquisar todos os brasileiros, levaria muito tempo, e aí acabaria a eleição,
e a gente não sabia, né, quem estaria na frente ou não. Então, olha só, outro exemplo aqui. Se a gente tem uma panela de sopa, se a gente quer saber se ela está salgada ou não, o que acontece? A gente não vai tomar toda a sopa, né? A gente vai apenas pegar uma colherada e dessa colherada tem como a gente saber se está ou não salgada. Ou seja, nesse caso a panela de sopa seria a população e a colherada seria uma amostra, tá bom? Espero que tenha entendido essa parte. Também temos o indivíduo e o objeto. Cada elemento que compõe uma amostra é um indivíduo ou objeto. Exemplo, numa pesquisa de intenção de voto, os indivíduos da pesquisa são as pessoas. Quando se considera algumas marcas de lâmpada para testar a durabilidade, cada marca é um objeto da pesquisa. Temos também a variável, né? Que é qualquer característica cujo valor pode mudar de um elemento para o outro da população. Uma variável é representada por uma letra minúscula, olha só. Temos aqui, por exemplo, a variável x, que é igual à altura de um estudante do curso, que no caso aqui seria 1,50, mas pode variar, né? No caso, outro poderia ser 1,60, 1,70 e por aí, e assim sucessivamente. Número de acidentes de moto em uma cidade, né? Que é igual a y. Isso também pode variar, né? No caso aqui foi 50, mas pode ser 60, 70, depende do mês, né? Depende também de cidade para cidade. E o Z é candidato a presidente escolhido pelo entrevistado. Nesse caso aqui, Z é igual a Jubes Cleito, né? Jubes Cleito. Mas também pode ser outro, né? Então esses valores aí, como já falo, né? São variáveis, eles podem variar, certo? A variável pode ser quantitativa ou pode ser qualitativa. O que seria quantitativa? É aquela que mede quantidade, né? Por exemplo, idade, altura, preço, quantidade de vendas, ou seja, essa quantitativa, ela sempre tem a ver com número, né? Com numeração, por exemplo, a altura em 70, peso, 50 quilos, etc. E a variável qualitativa é aquela que mede uma qualidade do indivíduo e pode ser separada em categorias, por exemplo, sexo, masculino, feminino, nível de escolaridade, nível fundamental, média superior, satisfação, baixa, média, alta e assim por diante. Também, outro exemplo, que tipo de carro, quais as cores de carros preferidas. Aí a gente poderia fazer uma pesquisa e as pessoas poderiam responder se era azul, branco, amarelo, também seria qualitativo, né? E a frequência pode ser, a gente vai falar sobre frequência agora, né? A frequência pode ser absoluta ou pode ser relativa. O que seria a frequência absoluta? É o número de vezes que um valor da variável é citado. E o que é a frequência relativa? Registra a frequência absoluta em relação ao total de citações. Ou seja, ela é calculada fazendo a razão entre a frequência absoluta e a frequência total. Para ficar mais visível, a gente vai para a tabela, tá bom? Olha só, aqui na tabela a gente tem o exemplo, né? Olha só, para uma pré-avaliação do desempenho dos candidatos em um exame do vestibular, foi selecionada uma amostra de 80 provas. Depois de corrigida essas provas, as notas foram organizadas em uma tabela mostrada a seguir. Olha só as notas. Nota 4, né? Nota 4, nota 5, nota 6, nota 7 e nota 8. O que acontece? Qual foi a frequência absoluta? Está bem aqui, né? Ou seja, 8, 18, 24, 20 e 10, né? Ou seja, 8 alunos tiraram nota 4, 18 tiraram nota 5, 24 tiraram nota 6, 20 a nota 7 e 10 tiraram nota 8. E a nossa frequência total seria o que? Seria a soma, né, das frequências absolutas, que no caso aqui deu igual a 80, né? E o que seria a frequência relativa? A frequência relativa vai ser, no caso da razão da frequência absoluta pela frequência total. Olha só, quando eu pego o 8, tá aqui, 8, né? Eu pego a frequência absoluta, que é 8, e divido pela frequência total, que é 80. Então, 8 dividido para 80, que vai ser igual a 0,1. Transformando isso aqui em porcentagem, vai ser igual a 10%. Aqui
a mesma situação, eu pego 18, né, e divido pela frequência total, que seria 80. 18 para 80, que vai dar 0,225. Transformando em porcentagem, ficaria 22,5. E assim, né, sucessivamente. Olha só, quando eu faço aqui em decimal, a soma aqui vai ter que ser igual a quanto? Vai ser igual a 1, né? E quando é em porcentagem, aqui o total vai ser igual a 100%, certo? E 100%. Então é isso. Olha só, esses dados aí, eles podem ser colocados em gráfico, né? Porque todas as pesquisas, quando ele faz a pesquisa, eles põem em gráfico, porque em gráfico fica melhor de visualizar, né? Então, os gráficos constituem um importante instrumento de análise e interpretação de um conjunto de dados. Diariamente é possível encontrar representações gráficas nos mais variados veículos de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, associados a assuntos diversos do nosso dia a dia, como resultados de pesquisa de opinião, saúde, desenvolvimento humano, economia, esporte e cidadania. Aí nós temos vários tipos de gráfico, né? Um deles é esse aqui, ó, gráfico de setor ou de pizza. Gráfico de setor, né? Também conhecido como sendo gráfico de pizza. Neste tipo de gráfico, a variável em estudo é projetada no círculo, dividida em setores com áreas proporcionais às frequências das suas categorias. Ou seja, esse gráfico de pizza, ele é bem fácil de ser visualizado. Mesmo não tendo número, a gente sabe, né, qual foi a maior quantidade, qual foi a menor. Por exemplo, aqui, ó, analisando aqui, ó, aritmética, no caso que seria o maior valor. Aritmética, 28% gosta de aritmética. Não seria o maior porque ele é igual a geometria, né? Então, geometria e aritmética é igual a 28%. Depois dele vem a álgebra, essa parte aqui, azul, né? Com 25%. Sem preferência essa corzinha aqui, tá bem aqui, né? 13%. Quem gosta de funções, 8%. E essa parte bem aqui de álgebra, que seria o 25%. Então, esse é o gráfico de setor ou de pizza. O gráfico de coluna ou de barra, são os dois aqui, né? São representados por retângulo de base comum e altura proporcional à magnitude dos dados. Olha só aqui no caso do gráfico de colunas. A base aqui vai ser sempre igual, né? Agora a altura que vai variar, né? Aqui no caso seria igual a 10, aqui seria igual a 11. Temos aqui essa pesquisa, né? Preferência pela área da matemática. Então, o que gosta de álgebra seria 10, tá aqui, né? De aritmética, 11. Funções seria 3, né? Mesmo não aparecendo, né? A gente levaria para cá e acharia o valor. Geometria 11, sem preferência, seria 5, né? Esse é o mesmo gráfico, ó, só o mesmo número, só que o gráfico de barras ele é colocado na horizontal, no caso os dados, né? Também aqui a mesma coisa. A álgebra 10, né? Só que os valores seriam assim, né? 10, aritmética 11. O gráfico de coluna e de barras tem o mesmo princípio, né? O gráfico de linha, isso aqui é bem famoso, né? A gente sempre vê nas pesquisas. Olha só aqui. Número de casos de dengue em Maringá, no ano de 2010. Em janeiro, ó, foram 20 casos, em fevereiro foi 15, em março 45, em abril 30, em maio 55. Ou seja, aqui vai variando, né? Sendo que o menor caso foi aqui em fevereiro, né? O menor número de casos, e o maior número foi aqui em maio, certo? E temos também o histograma, né, que é um tipo de gráfico utilizado para representar uma distribuição de frequência. Olha só aqui, ó. Idade de alunos em um curso de matemática. De 17 a 21 anos, quantas pessoas? São 6 alunos. De 21 a 25 anos, quantos alunos? 6. De 25 a 29, 10. De 33 a 37, 6. E de 37 a 41 são 3. Então, o histograma é o quê? Ele serve para representar a distribuição de frequências, certo? Então, esses são os tipos de gráfico comum utilizados no ensino médio. Além desse, existem outros, né? Que a gente vai ver aqui agora. São esses, colunas empilhadas, colunas 100% desempilhadas,
Pirâmide etária, essa é bem famosa, né? De rosca e pizza, rosca, pictograma, bolha, diária, entre outros, né? Então é isso aí, pessoal. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha e é nóis. Até a próxima.